Olá, boa tarde. Bom, vamos aqui à segunda parte da nossa última aula sobre difração, né? Então, na primeira parte, a gente obteve esse resultado que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu vou mostrar para o campo na chamada aproximação de Fraunhofer, né? Quer dizer, para o campo num plano de observação Z bem distante, né? Satisfazendo uma condição que é essa aqui, né? Que só é satisfeita se essa distância entre a fenda e o plano de observação Z for muito grande, né? Então, esse Z aqui, que aparece aqui, é essa distância. Estou supondo, então, aqui no regime de difração de Fraunhofer, que essa distância é muito grande. Estou observando o campo difratado num plano, né, de observação muito distante. Aí, nesse caso, o campo é escrito em termos da transformada de Fourier espacial, né, dessa função, que é chamada função pupila, que é onde eu tenho a fenda, e 0, caso contrário. Aqui eu posso ter uma ou mais fendas, né, um ou mais buracos. Sigma é o conjunto de fendas ou conjunto de buracos, né? Então, esse F-til aqui é a transformada de Fourier dessa função pupila, né? E essa transformada de Fourier é calculada nesse Kx, Ky, que são definidos em termos do seno diretor, né? Isso tem a ver com a orientação do ponto de observação, né? Com o quão é o afasto do eixo de simetria, né? Que é as coordenadas x e y aqui do ponto de observação, né? Vamos voltar aqui. Então, eu tenho x e y igual a 0, seria ter esse ângulo de observação nulo, os senos diretores são nulos, né? E quando eu me afasto do eixo, eu vou aumentando o valor desses senos diretores. Então, esse K, eu posso interpretar também, como a gente vai discutir adiante, como um vetor de onda, mas é um vetor de onda no plano transverso à direção de propagação, à direção do eixo Z. É um vetor de onda, então eu uso esse símbolo transverso, né? É um vetor de onda que está nesse plano XY, ele só tem componente X e componente Y, é ele que aparece aqui nessa minha expressão, e os valores dos componentes X e Y que eu vou usar vão depender da direção de observação. Já vou voltar a esse ponto daqui a pouco. Então, isso aqui é esse K transverso, quer dizer, transverso à direção do eixo Z, né, a direção de propagação inicial. E eu calculo, então, esse campo difratado é dado em termos dessa transformada de Fourier avaliada para esse vetor K transverso definido dessa forma aqui em termos dos senos diretores, né? Então, vamos discutir esse resultado um pouco. Né, a gente aqui supôs, né, para obter essa expressão aqui, que minha onda incidente é uma onda plana, né, que é uma maneira de pensar também o caso de uma fonte pontual muito distante, né, ou o caso de um feixe laser, né, que eu emprego para iluminar a fenda. Essa onda plana, então, corresponde a um vetor de onda, né, que só tem componente Z, ou seja, inicialmente, né, a onda que eu uso para iluminar a minha fenda, ela não tem nem Kx nem Ky, o K transverso dela é nulo, né? E o que acontece em consequência disso é que, como não tem nem Kx nem Ky, eu posso dizer, né, que o Kx é nulo, assim como o Ky, né? O fato de terem valores bem definidos de Kx e Ky significa, né, que não tem a largura, né, em Kx e em Ky é 0, né? Isso significa que a extensão espacial em x e y é infinita. De fato, é uma onda plana, né? E eu tenho um plano e a frente de onda é o plano XY infinito. Então, tem uma extensão espacial transversa infinita, como consequência de eu ter uma largura uma largura em Fourier, né? Nula, né? Para essa minha onda plana. Então, esse problema de difração, eu posso pensar assim, olha, quando eu coloco uma fenda, vamos imaginar que eu coloque uma fenda aqui ao longo do eixo Y, tá? Vamos imaginar que aqui é o eixo Y.
Aqui é o eixo Y, né? E aqui, vamos lembrar, é o eixo Z, né? Aqui é o eixo Z. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou localizando, né? Quando eu coloco essa anteparo com uma fenda, eu estou tentando localizar espacialmente a minha onda, né? E o preço que eu pago, então, para localizar espacialmente ao longo da direção Y, é introduzir uma largura espectral, uma largura em Fourier, ΔKY finita. Ela era zero, né? Tá certo? Mas quando eu localizo espacialmente, eu vou introduzir componentes de Fourier, né? Valores de KY que não existiam antes. Vou introduzir vários valores de KY não nulos dentro de uma certa largura, que é tanto maior quanto mais forte for a localização, ou seja, quanto mais estreita for essa minha fenda. Estou supondo que essa fenda aqui tem uma largura A, né? Vamos começar uma fenda. Digamos que aqui essa fenda é infinitamente extensa ao longo do eixo X, né? Que é esse eixo perpendicular ao desenho. Então, ao longo do eixo X, eu não localizo nada, então eu não vou criar componente de Fourier nova ao longo de X, mas eu só localizo ao longo de Y, então eu só crio essas componentes de Fourier com KY não nulas, quer dizer, só esses vetores de onda novos que eu vou criar vão ser só ao longo do eixo Y, né? Então, eu vou ter uma largura em Fourier em Y, que é da ordem de 1 sobre A, né? Porque justamente essa função aqui que eu vou tomar, ela é a transformada de Fourier da função pupila. E a função pupila tem uma largura A. Então, essa transformada de Fourier tem uma largura da ordem de 1 sobre A. Essa relação entre a largura de uma função e a sua transformada de Fourier é muito geral, né? Se eu tenho essa função pupila com largura A, né, o ΔY da ordem de A, o ΔKY vai ser da ordem de 1 sobre A. Então, eu vou ter essa função transformada de Fourier da função pupila aqui, F2, esse valor aqui de KY, eu vou ter valores não nulos dentro de uma largura, né? Vai ter um pico de largura 1 sobre A. Isso significa, né, que os valores de KSY e o FCY é o seno diretor, né? É Y sobre R0. É o seno desse ângulo que eu estou mostrando aqui, nesse caso, né? Esse caso aqui virou um caso no plano só, né? Eu só tenho alguma coisa acontecendo ao longo do eixo Y, então o seno diretor é o próprio seno desse ângulo aqui que eu mostrado no desenho, esse ângulo θ0, o seno dele é Y sobre R0, né? Porque aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? O cateto oposto sobre a hipotenusa, Y sobre R0, se é o SY, é esse seno diretor nesse caso, que é o seno desse ângulo θ0 que eu já tinha definido antes, né? E então, essa função aqui eu vou avaliar, né? Para esse argumento aqui é K vezes Y sobre R0, então é K vezes seno de θ0, e a largura dessa função é da ordem de 1 sobre A, o que significa que esse seno de θ0 é da ordem de 1 sobre Ka. Agora, isso é uma hipótese que eu fiz lá no início, né? Lá a aproximação de Kirchhoff, né? Exigia que o Ka fosse um número muito grande, né? Que eu tivesse falando de dimensões geométricas sempre muito maiores do que o comprimento de onda. Então, esse parâmetro é muito pequeno. Por isso, eu posso até aproximar o seno pelo ângulo, né? Em radianos. Então, eu posso dizer que o próprio ângulo em radianos é da ordem de 1 sobre Ka, ou lambda sobre 2πa, que é, então, um valor muito pequeno. Então, isso me diz o valor, né, desse desvio da ótica geométrica, né? Pela ótica geométrica, eu ia propagar esses meus raios, propagam só ao longo da direção Z. A difração significa você incluir componentes de Fourier, né, com valores não nulos ao longo de Y, porque eu estou localizando espacialmente ao longo de Y. E essa relação geral entre a função e a sua transformada de Fourier implica que esses ângulos de difração, o ângulo com que eu penetro na região de sombra, né, esse ângulo θ0 aqui, é da ordem de lambda sobre A, então, portanto, pequeno. Lembra que a gente está sempre nesse regime aqui, na vizinhança da ótica geométrica, né? Então, eu tenho uma correção à ótica geométrica, porque eu tenho esses ângulos aí que são pequenininhos, né? Mas eles são
tem esse efeito, né, de difratar um ângulo finito não nulo, né? Tá certo? Eu não propago só ao longo da direção do eixo Z, eu crio essas componentes de Fourier com valores de KY não nulos, né? Então significa que eu vou espalhar um pouco dentro desse ângulo, né? Da ordem de lambda sobre A, tá certo? E isso é o que caracteriza tipicamente os efeitos de difração, né? Então nessa fenda simples, aqui eu estou fazendo um argumento só qualitativo, na lista vocês vão fazer o cálculo mais quantitativo, né? E vão obter essa figura essa transformada de Fourier, nesse caso, de uma fenda simples ou de uma fenda retangular, né? E está associado à função seno cardinal, que é o seno do argumento de seno de um valor dividido pelo seu argumento, né? E isso que vai definir essa largura, né, da ordem de 1 sobre A, vocês vão fazer isso na lista. Aqui um argumento mais qualitativo. Eu vou fazer de uma forma mais quantitativa o caso que é um caso mais importante para aplicações, ao invés de ter uma abertura retangular, é o caso em que eu tenho uma abertura circular, né? Então, eu tenho um buraco que é um disco, né, com certo raio A, então o diâmetro é 2A. A figura de difração que eu observo é tão importante para aplicações que ela tem um nome, né, chamado padrão de Airy de difração. Ela tem essa forma aqui, tá certo? Com esses anéis, tem uma mancha clara, mais intensa, central, e tem anéis em torno com zeros de intensidade, né? Esses anéis são separados por círculos de intensidade nula. Então, a intensidade que eu observo é essa função aqui. A gente vai ver exatamente que função é essa, né? Você tem, então, aqui esse máximo central, né? E esses anéis, né? Aqui tem o primeiro anel, né? E depois vai ter um outro anel. Então, vamos discutir, vamos obter esse resultado aqui, aplicando de forma bem detalhada esse resultado para a difração de Fraunhofer, né? Então, o que eu tenho que calcular aqui, tudo já está conhecido, né? O que falta é calcular a transformada de Fourier dessa função pupila, né? E a minha pupila aqui é definida por essa condição, né? Eu tenho uma função no plano xy, que é 1, se a distância até o centro é menor que o raio da pupila, que eu estou chamando de A, né? D é o diâmetro. E é zero caso contrário. Então, tem que tomar a transformada de Fourier. O primeiro passo é calcular a transformada de Fourier dessa função pupila. Então, está aqui a definição da transformada de Fourier, né? A transformada de Fourier, a princípio, eu teria que integrar sobre todo o plano XY. Uma transformada de Fourier é sempre bidimensional aqui, né? Eu teria que integrar sobre todo o plano XY, só que essa função que está aqui dentro do meu integrando, ela é zero se eu estiver fora desse disco de raio A. Então, basta eu integrar dentro do meu disco de raio A, e aí o valor da função pupila é 1, né? Então, eu fico com essa integral nesse caso. Aqui está o núcleo da transformada de Fourier, né? Escrito aqui em termos de componentes cartesianos, mas claramente eu tenho um problema com simetria de rotação em torno do eixo Z, né? Então, é conveniente usar coordenadas polares planas ou coordenadas cilíndricas, se vocês quiserem, aqui nesse plano XY, né? Então, ρ aqui representa a distância até o centro, e φ é o ângulo de azimuth, mas aqui esse ângulo de azimuth eu estou definido em relação não ao eixo x, mas em relação à direção do vetor k, que está fixo, né? Esse k transverso, né? Esse k no plano xy está numa certa direção. Deixa eu fazer uma pequena correção aqui. E eu defino o φ, o ângulo de azimuth, em relação ao ângulo, né, medido, como está indicado aqui no desenho, né, em relação a esse vetor de onda K transverso, aqui, tá bom? Então, esse vetor aqui no plano XY é o que eu estou chamando aqui de K transverso, né? Eu uso esse símbolo transverso para indicar que ele é transverso ao eixo Z, ele está no plano XY. Tudo aqui é bidimensional, né? Estou no plano que estou tomando a transformada de Fourier de uma função de duas variáveis, uma função definida no plano XY, né? Essa transformada de Fourier, a variável de Fourier, né? É um vetor também bidimensional, né? Aí eu faço essa integral, então, como esse φ já é o ângulo entre a minha variável de integração R e o vetor K,
azul aqui, que é fixo, né? Se o vetor K está fixo, eu estou pegando K transverso fixo. E K escalar R, então, vai dar o produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo, que é o que eu escrevi aqui, né? O módulo do R é o que eu chamo de ρ, né? Então, e o módulo do K transverso é o que eu estou chamando aqui de K transverso, sem setinha, né? Então, eu tenho que fazer essa integral. Quando eu calculo essa integral em φ dessa função, com esse cosseno de φ aqui no argumento da exponencial complexa, eu obtenho a função de Bessel cilíndrica de ordem zero, J0. Tá? Então, essa primeira integral em φ aqui deu esse J0 vezes 2π. Aí eu faço novamente faço mais uma integral, agora é a integral sobre ρ, né? Tá certo? Eu tenho que integrar dentro desse disco, né? De raio A. E essa integral com ρ variando, portanto, de 0 até A, vai dar a função de Bessel de ordem 1, J1. Aqui, novamente, tem um pequeno probleminha aqui é o K transverso. Então, eu tenho finalmente esse resultado aqui, né? Que eu posso escrever em termos da função de Bessel de ordem 1 do argumento, né? K transverso vezes o raio da abertura circular, né? Esse raio dessa abertura aqui, né? Que tem diâmetro D igual a 2A. É o J1 desse argumento dividido pelo próprio argumento. Isso aqui tem até um nome, isso se chama de GINC, né? Em analogia com o seno cardinal, que é o SINC, né? Então, o pessoal dessa área de difração tem esse jargão de área, né? Essa função aqui é chamada função GINC. Isso aqui, né? Tem um nome em analogia com o SINC, o seno cardinal que eu obtenho para a abertura retangular, né? Que é o seno dividido pelo argumento. Aqui não é a função seno, é a função Bessel de ordem 1 dividido pelo argumento. Então, esse é o resultado que eu substituo, né? É só agora substituir na minha expressão lá, né? Aqui, né? Tem esses pré-fatores lá também. E aqui eu fiz um truque, aqui não tinha a divisão por A, eu multipliquei e dividi por A para aparecer essa função GINC, a função de Bessel de ordem 1 dividido pelo seu argumento, aí faz aparecer esse A quadrado aqui. Então, como é que é a cara dessa função GINC, né? A função de Bessel dividido pelo seu argumento, está aqui, ó, em função da sua variável U. Ela tem essas oscilações com amplitude bem atenuada, tá bom? Passa por zeros, né? Esse primeiro zero aqui é particularmente importante para a gente. Esse primeiro zero da função GINC. A função GINC, a função de Bessel, o numerador, ela se anula na origem, né? Aí é como a função seno cardinal, né? Aí eu tenho um limite finito quando o argumento vai a zero. Esse limite finito é meio, tá bom? Assim como o limite, né, da função seno dividido pelo argumento, quando o argumento vai para zero é 1, né? Aqui ela vale meio. O J1 vai para zero, quando esse argumento aqui vai para zero, o denominador vai para zero e a razão dá um limite finito igual a meio, a esse valor que não é um mínimo, é um máximo aqui, né? Isso dá o máximo central de intensidade. Aqui eu estou fazendo uma representação, então, o gráfico da função, né? Que tem esse máximo em meio. Se eu quero saber a intensidade, eu vou tomar o módulo quadrado do campo, né? Então, eu vou ter o módulo quadrado do GINC. O módulo quadrado do GINC, se eu fizer uma representação, né, um gráfico de densidade, né, o density plot de matemática, né, eu vou ter a própria figura que eu observo no anteparo, né, a intensidade que eu vou observar no anteparo, da difração por uma abertura circular, vai ter essa forma com esses anéis, né? Por exemplo, eu vou ter um anel associado com um máximo aqui, associado a esse máximo secundário aqui, ao quadrado, né? Tá certo? Vou ter um outro anel aqui. E tem esses zeros separando, né? Tem esse primeiro zero, que é o mais importante, vai ter um outro aqui, vai ter um outro aqui, que vão ser esses mínimos de intensidade aqui. Aqui é uma representação tridimensional, né? No plano, né? Isso aqui seria o plano XY, né? Aqui estaria o eixo X, né? Aqui o eixo Y.
Então, aqui no plano XY, qual é o valor da intensidade que eu observo? Ela tem um máximo aqui na origem, no centro, né? Tá certo? E vai ter um primeiro zero aqui nesse ponto. E esse zero da função GINC, esse valor aqui é 3,8, tá? Aproximadamente. É o próprio zero da função de Bessel, né? O primeiro zero não nulo, né? Da função de Bessel de ordem 1, aproximadamente 3,8. Eu vou usar esse valor agora. Mas primeiro deixa eu lembrar que o argumento, né, dessa função de Bessel aqui é o módulo do K transverso. Repara que aqui não depende da direção do K transverso, isso tem essa simetria, né, de rotação, então não pode depender da direção do K transverso. Portanto, a minha imagem, como está tridimensional, ela tem essa simetria de rotação, né, como eu espero que o meu buraco circular eu estou iluminando com uma onda plana, né, propagando perpendicular ao plano que contém essa fenda, esse orifício circular, né? Então, eu tenho essa simetria de rotação que transparece pelo fato de que o meu resultado final só depende do módulo do K transverso. E o módulo do K transverso, se eu for olhar a definição do K transverso aqui, né? Aqui eu tinha a componente x e y do K transverso. KSX e KSX sobre R0 e Y sobre R0, sendo os diretores, o módulo desse camarada, melhor a gente calcular aqui, né? Fica mais fácil. Vai ser esse K vezes raiz de SX2, né? Mais SY2. E isso vai dar K sobre R0, né? Vezes raiz de X2 mais Y2, que é a distância até a origem, que eu chamei de ρ, né? Então, é K ρ sobre R0. Então, eu tenho K transverso vezes A. Então, é K ρ sobre R0 vezes A. Esse é o argumento aqui da função GINC, né? E se eu olhar para a densidade, é o módulo quadrado da GINC. Então, é K ρ sobre R0, né? Vezes A, é o argumento que eu tenho aqui, né? Porque é o módulo do K transverso vezes A para ter uma variável dimensional. Então, esse ρ associado a essa posição aqui do primeiro zero, que está aqui, né? Aqui, todo esse anel que está aqui, né? Esse primeiro zero aqui, que aparece aqui também, né? Onde ele está, né? Corresponde a esse zero aqui da função GINC, né? E quando esse valor aqui, quando o argumento que eu estou chamando de U aqui é 3,8. Então, eu vou igualar esse argumento, né? Que é Ka ρ sobre R0. Então, está aqui, K transverso vezes A. O A eu já botei para o outro lado, né? Então, fica K ρ sobre... E esse R0 eu posso aproximar por Z, porque o ρ a gente vai ver muito menor do que Z. Então, vamos ver isso aí, Então, eu posso aproximar isso aqui por Z. Então, essa posição desse raio, desse anel, o primeiro anel de intensidade zero, de intensidade nula, isso é importante porque isso vai me dizer qual é o tamanho da mancha central, e eu estou muito interessado em saber o quão grande é essa mancha de difração que eu observo, né? Repara que uma onda plana corresponde a ter uma imagem pontual, eu tenho uma estrelinha no céu muito distante, e a imagem que eu vou ter no meu sistema óptico, já que ele tem um tamanho transverso finito, vai ser uma mancha. E essa mancha tem um certo tamanho, que é dado por isso aqui. É proporcional à distância até para a observação, porque, na verdade, eu estou falando de um ângulo de difração, né? E esse aqui é o ângulo de difração, então, né, o que sai dessa análise. Esse ρ, de fato, como eu disse para vocês, é muito menor do que Z, né? Porque lembra que eu estou o tempo todo supondo que K vezes A é muito grande, né? Lambda é muito menor do que o raio dessa pupila, né? Dessa abertura circular. Então, isso quando eu uso que o K é 2π sobre lambda, pego 3,8, que é a raiz da função de Bessel, né? E divido por 2π, dá esse número aqui, conhecido, 0,6, né? Eu estou escrevendo aqui só com um significativo. E isso, então, me dá o tamanho dessa mancha que eu observo, esse ρm que aparece aqui, né? Esse ρm, ele vai ser essa mancha vai ser tanto maior quanto menor for a pupila, né? Inversamente proporcional ao raio. É aquela discussão que a gente estava tendo mais geral, né? Quanto mais eu localizo espacialmente, né?
mais largo em Fourier eu vou estar, mais largo a transformada da função de pupila vai ser, mais componentes de Fourier, mais valores de K transverso não nulos eu vou criar, né? Mais largo é esse perfil do K transverso no espaço recíproco, né? Então, maior é o ângulo de difração. Esse ângulo de difração em escala com lambda sobre A sempre. Isso é bem geral, independe da geometria, né? Só esse númerozinho na frente é que vai depender da geometria, se é uma abertura retangular ou circular, né? Uma coisa importante a se notar é que o tamanho dessa mancha, comparado com o tamanho do buraco, essa mancha é muito maior do que o tamanho do buraco, tá certo? Porque justamente eu estou abrindo o feixe, né? A minha difração significa que eu abro, né? Que eu tenho uma abertura angular, né? Então, é claro que o tamanho da mancha sempre vai ser muito maior do que o tamanho do buraco. E, de fato, se eu comparo o tamanho da mancha com o tamanho da minha fenda, eu tenho esse fator adimensional aqui, que é muito maior do que 1, porque essa foi justamente a condição de validade da aproximação de Fraunhofer, né? Então, eu tenho produto de um número muito, né? Vamos lembrar que esse cara aqui é lambda sobre A, que é muito pequeno, vezes Z sobre A, que é muito grande. Mas o Fraunhofer, né, é tal, todas as hipóteses que eu fiz para chegar nesse ponto aqui onde eu cheguei, lá, né, na primeira parte da aula, são tais que esse cara tem que ser muito grande, tá certo? Então, então eu tenho uma mancha bem maior do que o tamanho da minha fenda, tá certo? E o ângulo associado a essa mancha, né, é justamente esse pré-fator que multiplica aqui o Z, né? Então, ela é 0,6 vezes o lambda sobre A. Esse é o valor da abertura angular, né? Que é pequeno, né? Esse ângulo aqui é o delta θ, né? De difração, que é muito menor do que 1. Então, eu tenho essa mancha. Agora, vamos ver a consequência, né, com esse ângulo aí, eu chamei de delta θ, mas talvez seja mais correto chamar de θ0, a notação que eu estava usando. Tem esse ângulo aí, que pequeno, né, mas é um ângulo em que eu faço, em que eu desvio criando essa mancha. Então, a imagem de um objeto pontual não vai ser um ponto, né, por causa da difração. Isso tem consequências práticas. O fato de eu ter uma mancha de tamanho infinito reduz a minha capacidade de resolver dois pontos muito próximos. Por exemplo, duas estrelas no céu que estejam muito próximas. Se a imagem de cada estrela é uma mancha, se essas estrelas forem muito próximas, essas manchas vão se superpor, né? Então, por exemplo, nesse desenho aqui, né, aqui está o padrão de Airy, novamente, né? Essa é a mancha que eu observo por causa da difração. Tem uma certa largura. Se eu tenho, e pode ser a imagem de uma estrela, por exemplo, que eu estou observando no telescópio, né? E essa difração é por causa do tamanho finito, né? Isso que é importante a gente perceber, essa coisa da fenda circular parece uma coisa muito artificial e sem interesse, mas não é não, porque todo o sistema óptico tem um tamanho transversal finito, né? Por exemplo, uma lente ou um espelho que eu uso no telescópio tem um tamanho transversal finito. Aí eu tenho duas opções, ou eu vou observar a difração na borda das lentes, é muito parecido com o que a gente viu aí, a difração na borda da fenda, tá certo? Em geral, eu evito isso porque essa borda ela não é tão bem feita, né? Então, o que eu faço em geral é colocar, como está aqui nesse desenho, né? Eu coloco um stopper, né? Eu coloco uma íris de tal forma que eu não tenha difração na borda da lente, que ela é meio imperfeita, eu faço a difração nessa borda da íris, que pode ter diâmetros variados, né? E quanto menor o diâmetro da íris, que eu uso, por exemplo, numa máquina fotográfica, né? Esse aqui eu tirei de um site aí de fotografia, né? Quanto menor o diâmetro da lente, mais importante vai ser esse efeito de difração, menos resolução espacial eu vou ter. Minha imagem vai começar a ficar cada vez mais e mais borrada, porque a imagem de um ponto vai ser uma mancha. Então, se eu tenho dois pontos, eu vou ter essas duas manchas e se esses dois pontos estiverem próximos, eu vou ter uma mancha única, né? Então, eu perco a capacidade de resolver esses dois pontos, quer dizer, eu não vejo mais que são dois pontos, passa a ser uma coisa única, né?
Qual é a distância mínima, né? Isso aí a gente está chegando aqui agora no critério do Rayleigh, né? Qual é a distância mínima entre esses dois pontos que eu ainda consigo dizer que são dois pontos e não uma coisa única, né? Então, o critério que o Rayleigh propôs era o seguinte, olha, a distância mínima é quando a posição do ponto vizinho, que vai corresponder, que eu estou indicando aqui, né? Que vai ter esse máximo aqui da mancha dele, né? Do vizinho, eu tenho esse ponto que tem que produz essa mancha aqui, esse padrão de Airy que está aqui, né? Aí o ponto vizinho vai produzir esse outro padrão de Airy e ele é centrado na posição, né, do ponto vizinho. Se esse ponto vizinho, esse máximo, coincidir com o mínimo do padrão de Airy do primeiro ponto, eu ainda consigo resolver esses dois pontos, eu ainda consigo ver que são dois, né? É o que está indicado aqui nesse desenho, né? Com cores artificiais, né? Aqui um density plot e aqui um plot 3D, né? Eu ainda consigo ver aqui nesse caso, mas isso aqui é o caso limite, né? Se a distância for ainda menor, eu não vou conseguir mais ver. Isso está ilustrado aqui, né? Por exemplo, esses dois aqui, eu não consigo mais resolver e dizer que são dois objetos pontuais, né? Isso aqui é como se fosse um objeto só, eles não estão mais, o meu sistema óptico não é capaz mais de resolver esses dois pontos, tá certo? Então, isso depende, essa separação mínima depende criticamente disso, né? Da razão entre o comprimento de onda e do raio de abertura, né? Porque é essa condição que o Rayleigh propôs, né? Isso aqui é justamente a posição do mínimo, né? Da padrão de Airy do primeiro objeto, né? Que é esse aqui, né? Esse mínimo está nessa posição aqui, né? Esse ângulo vezes a distância até o anteparo de observação. Então, então aqui o critério de Rayleigh é dizer justamente que a posição, a separação entre os dois objetos, né? Entre as imagens dos dois objetos, é justamente igual a esse valor que é uma espécie de largura, né, do padrão de Airy, que é a posição do zero aqui. Então, isso dá essa distância mínima lá no anteparo ou a distância angular mínima, que talvez para a astronomia seja mais interessante, né? Corresponde a essa desvio angular mínimo que eu tenho no céu. Então, duas estrelas eu consigo distinguir, né, com o meu sistema óptico se satisfizerem essa condição aqui do critério de Rayleigh, né? Onde A é o diâmetro das íris, dos diafragmas que eu coloco, né? Se eu não quiser ter a difração na borda da lente do espelho que eu estou usando no telescópio, né? Mas eu vou discutir aqui o caso da visão, né? Visão a olho nu. Digamos que eu esteja observando essas estrelas a olho nu. E que eu tenho uma visão muito boa, né? Os oftalmologistas chamam essa visão perfeita, ótima, né? De 20 por 20, né? E essa fração aí vai variando, quanto pior vai ficando a visão da pessoa, né? É o que se chama de acuidade visual, né? Então, uma visão humana muito boa na verdade, a gente vai ver aqui agora que o que está limitando o poder de resolução na visão humana é justamente o efeito de difração na íris, né? na pupila de entrada do olho, né? Esse pretinho do olho, né? Que é esse buraquinho por onde a luz passa. Quando eu substituo aqui nessa expressão, né? Tá certo? Lambda sobre AB 0,6, o critério de Rayleigh, né? Eu tenho eu estou pegando aqui o comprimento de onda bem no meio do visível, né, meio micron, e o raio da pupila do olho varia, né, dependendo da quantidade de luz, mas estou pegando aqui esse valor característico de 1 milímetro. Então, essa razão dá 5 vezes 10 a menos 4, e o ângulo em radianos dá 3 vezes 10 a menos 4 radianos, que corresponde a 1 minuto de grau. Esse valor já era conhecido, né, há muito tempo, né, pelos astrônomos, né, ou pelos cientistas, né, de séculos atrás, né, que essa era a distância angular mínima entre duas estrelas no céu que eu era capaz, que um observador, né, seria capaz de distinguir, né, de ainda ver que são duas estrelas e não uma estrela só. Elas teriam que estar separadas de 1 minuto de grau, que é um ângulo bem pequeno, né? Tem que ser uma visão. Então, isso é uma visão muito boa, né? Isso, então, é o limite de resolução da visão humana, e ele é determinado, sim, pela difração
né, na pupila de entrada do olho. E isso corresponde a uma distância entre imagens na retina de 6 microns. Né? Aqui eu pego o ângulo e multiplico pela distância entre a entrada do olho e o fundo do olho, onde a imagem é formada, né? Nessa retina. A retina é uma película que fica no fundo do olho, que tem fotorreceptores. Né? E agora eu vou fazer uma discussão aqui para dizer que tem um outro fator limitante que, na verdade, é otimizado, né? Para ser compatível justamente com essa limite imposto pela difração. Tem um outro fator limitante que é mais simples de entender, que é o número de pixels, né? Qual o tamanho do pixel que eu tenho. Para eu poder... então, lá na retina, eu tenho essas células fotorreceptoras que eu estou representando aqui por esses quadrados, né? E são chamados de cones, né? E na fóvea, que é a região da retina mais sensível, né? Que dá a visão central, que tem a resolução maior, o tamanho desses cones, né? Desses pixels, digamos assim, né? É da ordem de 3 microns. Então, vocês estão vendo que está bem de acordo com esse limite aqui da difração de 6 microns, quer dizer, a mancha lá do padrão de Airy, né, de um objeto pontual, quando ela forma uma imagem aqui na retina, ela vai dar uma mancha que é mais ou menos assim, né? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Então, seria mais ou menos assim. Olha, a mancha seria dessa forma aqui, né? E com um tamanho da ordem de 6 microns, né? Então, e aí eu teria, então, vocês estão vendo que não adiantaria eu ter pixelar mais, quer dizer, de ter uma resolução em termos de pixel maior, né? Ter um número maior de cones por unidade de comprimento, porque a difração não ia permitir eu tirar nenhuma vantagem disso. Ou seja, a minha situação toda, a evolução biológica, né, fez com que o número de pixels, né, por unidade de comprimento, coincidisse, né, com o limite imposto pela difração na pupila, né, do olho, né, que é exatamente essa condição aqui. Ou seja, para eu dizer que eu tenho 2 estrelas e não uma, né, eu tenho que estimular esse cone, né? Não estimular esse aqui, né? Para eu saber, né? Para eu interpretar no meu sistema nervoso, né? Que são 2 estrelas e não uma só, né? Então tem que ter um cone não excitado entre esses 2 aqui, né? E isso é mais ou menos o que corresponde ao tamanho dessa mancha do padrão de Airy, né? Bom, pessoal, então com isso aqui eu vou encerrar e ficamos por aqui nessa parte de difração. Então, desejo a todos uma boa tarde e nos vemos em breve.